Portanto, nós temos que fazer à frente dos outros. Esta história, nós não temos... Eu só contesto este argumento e uso Berlim porque lá está. É muito fácil chegar a um programa e dizer, os europeus também têm. Mas é que nós temos feito permanentemente erros nesta função dos europeus também têm. E, portanto, esse é que eu acho o argumento verdadeiramente intolerável quando vamos escolher as nossas prioridades. Nós devemos pensar nas nossas prioridades não em função dos modelos importados dos outros. É em função dos nossos modelos. E em função dos nossos modelos eu desafio. E essa é a perspectiva económica. É assim, quais são as prioridades? E para mim as prioridades são mercadorias. Porquê? Porque Portugal pode conseguir chegar com o turismo, podemos conseguir receitas para compensar o déficit comercial que temos. Mas neste momento temos um déficit comercial que equivale, segundo diz o Daniel Bessa, a qualquer coisa como 4 milhões de euros por hora. Temos que compensar isso como? Temos que tentar, ou importamos menos, ou exportamos mais. E temos que exportar mais com mais valor. E eu tenho a certeza que para exportar mais com mais valor temos que estar mais perto da Europa. Aqueles mapas que foram apresentados no Parlamento, que distorce a Europa em função da proximidade por causa da velocidade, nós temos que ficar um pouco mais próximos. E, de facto, quando nós olhamos hoje para os que são os polos industriais de exportação, nós sabemos onde eles estão. E, portanto, esses têm que ser acautelados. Eu tenho muita pena que a linha Aveiro-Salamanca esteja atrasada exatamente por causa disso, porque essa permitiria ser, em termos logísticos, poderia ser para nós o canivete suíço que nós precisamos para a nossa economia. E aí sim, vale a pena apostar tudo. Portanto, porque o que este estudo diz, já agora, eu não vou ler o documento, mas é assim, o que diz é assim, os megaprojetos do setor dos transportes previstos pelo Governo devem ser reavaliados à luz das prioridades estratégicas da economia portuguesa. Eu lamento imenso, mas o problema muitas vezes tem sido que a via férrea tem sido feita pelos ferroviários. E nós vimos o que é que deu. Depois já vimos o que é que deu a linha do Norte e a modernização da linha do Norte. Eu lamento imenso. Os ferroviários sabem construir as linhas, mas não devem ser eles a determiná-las. Isso é que merecia um inquérito parlamentar. Tem que haver uma decisão política por trás da linha do Norte. Não, com certeza, mas o problema é seu. Não há um conceito estratégico nacional. Não há um conceito estratégico nacional. Quem decidiu o Eurofutebol foram as pessoas do futebol, que resolveram e achavam que iam encher os estádios. Passaram estes anos, os estádios estão mais moscas. Eu vi que quem defendeu o projeto foram protagonistas políticos. Pois, mas alguns que na altura diziam que aquilo ia ser maravilha e que estão outra vez envolvidos. Curiosamente, são as mesmas pessoas que agora estão a dizer que nós precisamos destes projetos todos. E é pior, sabe, Nicolau, porque eles estão hoje a dizer que é por causa da atual conjuntura. E eu compreendo que na atual conjuntura é tentador fazer este investimento público. E compreendo perfeitamente a vossa posição. Mas há uma coisa. Há um ano e meio, quando a conjuntura era oposta, era absolutamente oposta. Ou seja, havia excesso de liquidez nos mercados internacionais, havia investidores privados para tudo. É curioso que defendem exatamente a mesma coisa. E, portanto, eu já não me convenço com estas curas que dão para todas as doenças, sabe? Esta cura dava para a outra doença. E toda a Parece que estamos a discutir aqui o TGV na perspectiva de um plano de crise para atacar os problemas da economia. Tem que ser O TGV já foi aprovado e está nos cremes e está em todos os documentos de orientação política de há muitos anos esta parte. Mas o senhor ainda não percebeu que eu sou a favor do TGV? Não, ainda não percebi. Percebi. O que não sou é a favor das Portanto, não podemos discutir isto numa perspectiva conjuntural. Eu não estou a favor da luxúria. Eu acho que os investimentos devem ser feitos em função daquilo que o país precisa. Mas acredita que haja decisões políticas e decisões económicas. Claro. Podemos dizer que a linha Lisboa-Porto é uma linha com racionalidade económica, Lisboa-Madrid é uma linha de racionalidade política. Mas para mim não há racionalidade política. A Comissão Europeia, a semana passada, publicou um documento precisamente importante sobre o futuro sustentável para os transportes. Peçam à Comissão Europeia, diga à Comissão Europeia, diga ao Durão Barroso e paga a linha. Como é que você quer reduzir as emissões de CO2 se efetivamente não substituirmos? Sabe que 40% das emissões de CO2 são transporte rodoviário. E para que é que estamos a construir autoestradas então? Isso o senhor não me responde. Porque aqui a terra não chega a todo lado. Não, desculpe, se quer reduzir as emissões de CO2, não constrói a terceira autoestrada Porto de Lisboa. Constrói o TGV. Essa da terceira autoestrada eu ainda não consegui acompanhar. Não, mas eu já vi. Eu não consegui acompanhar. Eu já vi. Neste ponto era talvez importante dizer que são justamente estas opções estratégicas tomadas, enfim, quase que a opinião pública e o debate político, porque atenção, Sr. Engenheiro, a política é que fez com que estas coisas tenham levado. Foi a votação dos portugueses, foi uma votação política. A política não é estranha a isto. Claro. E é evidente que há aqui porventura uma falsa cedência porque se mantém o programa, não é? Atrasa-se uma semana. Mas há um recuo. E as orientações da União Europeia também não são estranhas a isto. Exatamente. Portanto, a política... Convém lembrar isso. Agora, é evidente que estas opções, as grandes opções, quando se fazem alocações de recursos tão consideráveis, não é? Quando já temos, por exemplo, na Lei de Programação Estratégica, 35 mil milhões cativados para os próximos anos.
É evidente que as empresas têm que se posicionar para as oportunidades de negócios que lhes proporcionam o mínimo de rentabilidade. Só que é à custa do contribuinte e com muito pouco retorno para a competitividade da nossa economia. E o que, porventura, estamos em altura política de fazer é de uma reorientação geral dos recursos, não é? Para que as empresas tenham apetites por atividades muito mais ligadas para o crescimento e cá para a competitividade da nossa economia. Isto tem rentabilidade para a nossa economia? Já falámos aqui dos números. Há inúmeros estudos que demonstram a rentabilidade. Em termos de impactos económicos, em termos de impactos fiscais, em termos de custo-benefício, todos esses estudos estão feitos e estão apresentados. Mas há aqui um aspecto estratégico que vale a pena introduzir também. Repare, quando nós... Introduzir para fechar. Repare, quando nós falamos de outros países todos, há aqui uma questão que é importante. Todos vimos o que aconteceu há um ano com o disparo do preço do petróleo. Os estudos demonstram que para o ano vamos atingir o pico em termos de produção de petróleo. A aposta de uma variedade enorme de países, ter uma estrutura alternativa, tem a ver com isto. Mas tem a ver com o déficit também de contas públicas. Repare, nós temos 5% de déficit em termos do consumo de energia. 5% do nosso consumo de energia vem de fora. O que o TGV vai fazer no primeiro ano é tirar 3,5 milhões de carros da estrada e pô-los na alta velocidade. Ou seja, 3,5 milhões de carros, nos três trajetos, Lisboa-Madrid, Lisboa-Porto e Porto-Porto. Quando a alta velocidade entrar, 3,5 milhões de carros deixarão de consumir petróleo consumido vindo de fora e passam a abastecer-se a energia. E, portanto, isso é de forma também a ajudar a nossa balança de transação corrente. Eu estava a dizer o seguinte, porque não respondi à primeira pergunta que foi posta aqui em cima da mesa. O que é que aconteceria se tudo isto fosse parar ao caixote do lixo? Eu espero que saibam que a proposta do TGV de Lisboa-Poceirão custou 30 milhões de contos a formular. E, portanto, se adiarmos... Não é os estudos, a proposta, a apresentação, a proposta que está preparada para entregar no dia 27 de julho e que não, provavelmente vai ser adiada, e não sabemos se adiada, suspensa, anulada ou o que for, custou, sem qualquer efeito reprodutivo, 30 milhões de euros. Não é? E, portanto, nós não podemos... Não, custou a quem a produz, aos consórcios, é evidente, portanto custou sem que ninguém disso vai tirar proveito. O que significa que não podemos andar a desbaratar estes muito mais para não gastar isso. Não devemos estar a... Não, porquê? Porque quando foi tomada a decisão política ou económica... gastar 8 mil milhões de euros para 40 milhões de euros da Montevideo. Mas é isso que tomemos as decisões não é uma questão do custo. Tem imensas propostas na minha vida que não foram aceitas. O projeto está demonstrado, não é uma questão do custo de proposta, é benefício. 30 milhões de euros que gastamos. Bem, enfim, 30 também, não. Vamos aqui o Nicolau Santos é que fala de milhões com outra facilidade. Bom, nós trazemos amanhã, precisamente sobre este assunto, uma entrevista com o Ministro Mário Lino, que diz que já não tem idade para estar no Governo. Nós, aliás, oferecemos gentilmente um TGV em miniatura, que ele, enfim, pôde manusear à mesa do restaurante Pub, e a 3 meses das eleições diz que adiar a adjudicação do TGV foi uma decisão apenas política e as portagens na escute também não estarão a funcionar antes das legislativas. Não quer ficar parado, mas nem sequer admite ser deputado. Por sua vez, em relação a um tema que também lhe é caro, embora seja de um clube rival, os donos da TVI criam José Eduardo Muniz no Benfica, o diretor-geral da estação de Queluz tornou-se um incómodo para os espanhóis da Prisa, proprietários da TVI e muito chegados a Zapatero, devido à posição agressiva do canal em relação ao governo português. O grupo teria gostado da candidatura ao Benfica e ofereceria a Muniz um lugar no seu comitê audiovisual, caso ele perdesse. Entretanto, uma providência cautelar, como se sabe, visa suspender as eleições no Clube da Luz. A gripe A pode apanhar um quarto dos portugueses, portanto 10 a 25% da população. No Irão, os ayatollahs lutam pelo poder. Trazemos uma entrevista com o diretor de São Carlos, Christopher Daman. Trazemos uma entrevista com a América Morim, que diz que o BCP foi o seu maior desgosto e que não é um testa de ferro dos angolanos. E também que, enfim, para o Rui, a CIA teve uma base secreta no Porto, coisa que a gente não sabia. Se houvesse TGV, a CIA podia... Foi no Estádio do Dragão e foi do apito dourado. E se houvesse TGV, os agentes da CIA vinham com os presos. Antigamente era no entroncamento. Antigamente era no entroncamento. Era no entroncamento. Agora há um clube que ganha tudo para uma matada. O expresso de Guantánamo tinha sido feito por ferrovia. Daqui por uns anos ele já vem no TGV. Terminar aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana.